Olá, tudo bem? Eu sou o Davi, este é o canal Acervo de Linhas. Muito obrigado por ter clicado e pelo interesse nesse conteúdo. No vídeo de hoje eu vou mostrar 3 jogos que foram influenciados por obras literárias. Esse vídeo pode ser visto como uma continuação de um tema que já apareceu aqui no canal anteriormente. Foi um vídeo em que nós discutimos se jogos eram ou não obras de arte com base num livro do João Varela. Eu fiz uma seleção aqui de 3 jogos que têm influência direta ou indireta de obras literárias. Lembrando, como eu sempre digo, que é uma lista, então é uma lista incompleta, e se você lembrar de algum jogo que já teve influência de algum livro, de alguma obra literária, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber essa informação. Lembrando que se você gostar desse conteúdo, não deixa de se inscrever aqui no canal, de comentar e de compartilhar esse vídeo. Para começar a nossa listagem, é o meu jogo favorito da vida, um dos meus jogos favoritos, na verdade, que é Bloodborne. Na minha opinião, e eu digo isso com muita serenidade no olhar, Bloodborne é a melhor adaptação já feita dos contos de terror do Lovecraft. Já assisti muitos filmes baseados na obra do Lovecraft, algumas séries que pegam alguns temas do que ele escreveu, mas o Bloodborne, para mim, foi a obra de arte que mais entendeu alguns conceitos que o Lovecraft colocava nos contos de terror. Muita coisa de loucura, que o Lovecraft falava, muita coisa de quanto mais conhecimento você acumula, mais você conhece o mundo, e com isso você fica mais suscetível a não aguentar a realidade daquele mundo, ou um pouco daquele conceito que o Lovecraft falava em muitos contos, de que tem algumas verdades ou tem algumas coisas que quando o ser humano vê, quando ele olha, não consegue suportar aquilo e tem algum colapso ou mesmo enlouquece. Então o Bloodborne, para mim, é a obra de arte que mais entendeu esses conceitos, que mais conseguiu colocar tudo isso em formato de jogo. Não tenho tantos livros do Lovecraft na minha estante para mostrar para vocês, mas a LPM tem vários livros dele publicados, e em especial eu destaco esse aqui, que se chama O Habitante da Escuridão e Outros Contos, publicado pela LPM, e também este que se chama Nas Montanhas da Loucura e Outras Histórias de Terror. Então Bloodborne, para mim, além de ser o meu jogo favorito, que eu já zerei não sei quantas vezes, teve uma época da vida que eu fiquei obcecado por ele, para mim ele é o jogo que melhor entendeu a obra literária do Lovecraft, e até hoje é a melhor adaptação que eu já vi de tudo que o Lovecraft já escreveu. Então se você gosta do Lovecraft, não tem o costume de jogar, não tem videogame, não é muito dessa realidade, vale a pena dar uma olhadinha em alguma gameplay aqui no YouTube, algum vídeo de alguém jogando, ou mesmo algum trailer, para ver ali alguns monstros inspirados no Lovecraft, um pouco da história do jogo. Com certeza eu acho que você vai curtir se você gosta desse universo que o Lovecraft criou. Em segundo lugar, uma inspiração que eu acredito que seja uma das mais diretas que eu já vi também em videogame, que é do Final Fantasy VII e do livro de ficção científica chamado Metrópolis. Esse livro de ficção científica é um clássico que gerou um filme também, que é um dos clássicos incontestáveis da história do cinema, e conta a história de uma cidade industrial e futurista que fica na parte de cima, e embaixo os trabalhadores e as pessoas que são exploradas por aquele sistema das pessoas que vivem na parte de cima. E isso também acontece no Final Fantasy VII de uma maneira diferente, O Final Fantasy VII coloca a corporação, coloca exército, tem algumas coisas ali diferentes, mas toda a ambientação do jogo, principalmente nesse remake que saiu há um tempo atrás, o visual da cidade de cima, aquela coisa industrial, é muito relacionada com a descrição que acontece no livro de ficção científica e no filme também. Então acaba sendo não necessariamente uma adaptação, porque o Final Fantasy VII não é uma adaptação direta do Metrópolis, mas dá para perceber que o Metrópolis foi uma fonte ali de inspiração para a criação daquele jogo. Então se você gosta de ficção científica, ou se você já leu esse livro, se você já assistiu esse filme, vale a pena dar uma olhadinha no YouTube em alguma gameplay, ou se você tiver videogame, jogar
jogar esse jogo, porque vale muito a pena. Em terceiro e último lugar dessa lista, que é uma lista curta, talvez seja a primeira parte dessa listagem, vou decidir ainda se eu pego mais alguns jogos, se vocês gostarem desse tipo de conteúdo. Não é uma adaptação direta e, para ser muito sincero, eu não vi muita gente falando sobre esse jogo e esse livro que eu vou falar agora, mas quando eu lia este livro aqui, que é A Cidade e as Estrelas, do Arthur C. Clarke, que já foi resenhado aqui no canal este ano, eu não pude deixar de lembrar de um jogo chamado Dark Souls, que é do mesmo time, né, que é do mesmo criador do Bloodborne, citado no comecinho desse vídeo. Aqui na Cidade das Estrelas nós temos uma cidade rodeada por uma redoma, uma cidade em que nunca anoitece, que as pessoas não podem sair, que existe toda uma mitologia por trás daquela cidade, que é uma cidade, entre aspas, prometida, que não tem coisas lá fora. E em Dark Souls 1 esse conceito aparece também, principalmente quando o jogador chega na metade do jogo em uma cidade chamada Anor Londo, que é uma cidade que também nunca anoitece. Ela não está protegida necessariamente por uma redoma, mas ela está protegida por uma muralha muito grande, é muito difícil de você chegar. Inclusive, quando você chega em Anor Londo no Dark Souls 1, é um momento super épico do jogo, e tem essa coisa que as coisas que estão lá dentro da cidade no Dark Souls podem ser uma ilusão. Esse conceito aparece também na Cidade das Estrelas. Eu sei que o Dark Souls, Bloodborne tomam inspiração em outras coisas, em outras fontes, eu não tenho certeza se, quando eles estavam pensando em Dark Souls, esse livro aqui foi lido por alguém da equipe, pela direção, enfim, mas eu não pude deixar de pensar em Dark Souls enquanto eu estava lendo aqui A Cidade e as Estrelas. Então, para mim, eu vi muita semelhança entre uma coisa e outra. E é isso, esse vídeo pode ser visto como uma extensão do vídeo sobre jogos são arte e mais um ponto para provar que os jogos hoje em dia são muito bem elaborados, que eles têm essa visão artística, que eles se apoiam em obras sólidas e podem gerar também por eles mesmos obras de arte. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like, de comentar, de compartilhar esse vídeo. Vou deixar na descrição os links dos livros que eu citei aqui nesse vídeo. Lembrando que se você comprar qualquer um dos livros ou qualquer produto, você vai ajudar o canal. Muito obrigado pela companhia até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!